Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre Changing State of Delivery, ISD, conhecido aqui no Brasil, que é exatamente um assunto do ICT que trata sobre a entrega do preço, quando o mercado está trabalhando em um momento e de repente ele passa para outro. Geralmente o mercado deixa uma característica importante que permite pegar boas operações, principalmente de reversão. Fica até o final que eu vou contar tudo para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre o Changing State of Delivery, o CISD. O CISD nada mais é do que a mudança de um momento. Ele tem algumas regras aqui para você validar o CISD que eu vou passar para vocês, mas basicamente a gente sai de um momento comprador para um momento vendedor. E geralmente esse momento comprador ele tem uma composição ali de barras compradoras. E a abertura desse fluxo vai ser exatamente o ponto do CISD, que é onde o mercado tende a segurar. Estou trazendo um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. Nós temos aqui um fluxo de alta gerado por essas três barras. Esse movimento ele leva o mercado até um topo, onde a gente sabe que muitas vezes representa ali uma área de liquidez, justamente por ter o stop de operações de venda e também atrair compradores para essa região. E ela é uma região muito potencial para o institucional fazer uma operação de venda. Quando entra o fluxo vendedor, a gente tem essa característica acontecendo e a evidência de uma presença institucional. Então, quando ele perde essa região do fluxo de alta, a gente tem aqui uma mudança de comportamento e a possibilidade de segurar nesse preço de abertura depois que ele rompe para baixo. É basicamente uma inversão de polaridade ali, né? A gente entende que esse fluxo de alta foi gerado para induzir e basicamente essa área se torna um ponto de defesa depois. Assim como nesse exemplo de alta. A gente tem um mercado indo por uma região de fundo, depois existe aqui a inversão de fluxo jogando para cima, o mercado recua exatamente nesse ponto, na abertura do fluxo de baixo, e a partir daqui ele não volta mais. Eu vou falar para vocês algumas regras específicas para poder validar esse tipo de leitura e principalmente a diferença também para o choque, que é muito parecido com isso daqui, mas a gente tem aí características diferentes. Já falando disso, então a gente parte para essa diferença. O que é o choque? O choque é a mudança de estrutura. A gente estava trabalhando em uma estrutura de alta e de repente passa a trabalhar em estrutura de baixo. O que isso representa? Topos e fundos descendentes nessa inversão de movimento. Com esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, a gente tinha o mercado trabalhando em uma estrutura de alta, de repente ele vai para uma região de topo, gera aqui uma captura de liquidez e faz a mudança de momento. A gente tem o mercado saindo de um contexto de alta para um contexto de venda, isso é representado por essas barras de baixa, fazendo aí essa movimentação. Esse ponto específico que eu marquei como CISD não era o ponto de choque, não era aqui que o mercado determinaria a mudança de direção da tendência, e sim nessa faixa mais baixa. Então, o CISD não representa a mudança de característica do movimento. O choque muitas vezes pode acontecer em outro ponto, mas você consegue fazer uma observação e identificar esse CISD, e ele está alinhado com essa movimentação, essa mudança de tendência no mesmo movimento. Mas entendam, são coisas diferentes, beleza? Nem sempre o ponto do CISD vai ser o ponto do choque. E quais as regras nós precisamos observar para conseguir validar essa mudança do estado de entrega? Estou trazendo aqui a regra número 1. O preço ele precisa rejeitar uma zona macro. Precisa trabalhar em um ponto importante, como, por exemplo, um Fair Value Gap do diário, como eu estou trazendo aqui para vocês. O mercado gera aqui uma captura de liquidez, bate num ponto macro e gera um fluxo comprador. Então, isso foi motivado por um ponto macro. Pode ser um Fair Value Gap do semanal, um OB diário, um ponto do mensal, algo que realmente gere uma reação no preço e que permita você identificar essa mudança do estado de entrega. Você conseguindo identificar isso e pegando essa reação, você vai ter um embasamento e a regra número 1 validada para poder seguir para as próximas. A regra número 2, que está presente aí na maioria dos movimentos que a gente opera, é justamente a varredura de liquidez próximo a esse ponto de interesse. Então, nós temos aqui a mesma zona importante, sendo algo marcado aí por um tempo gráfico macro, e nós temos uma varredura de liquidez no movimento ali do dia, ou num topo próximo, né? Exatamente chegando nessa faixa. E a gente tem a mudança do estado de entrega exatamente aqui na sequência dessa varredura, o que evidencia bastante a presença do institucional. E aí nós temos esse ponto como sendo um ponto a mais agora na sua análise para uma eventual entrada em um trade a favor desse momento vendedor.
A regra número 3 e também muito importante, nós precisamos ter o aumento do volume, porque se o institucional se posiciona em alguma área, em alguma zona, certamente qualquer movimentação institucional tem que ter volume e isso valida para a gente uma entrada numa operação também. Muitas vezes o volume ele gera o Fair Value Gap e o desequilíbrio entre oferta e demanda. Você não tem um movimento com Fair Value Gap, muito provavelmente você está dentro de um movimento sem volume e dentro também de um movimento sem a presença institucional, que traz para você uma baixa taxa de acerto dentro dos trades. Então preste muita atenção neste critério que é extremamente importante. E aqui, indo direto para o gráfico, trazendo um exemplo prático para vocês, nós tivemos o mercado trabalhando em um movimento gerando uma captura de liquidez em uma zona importante e nós tivemos a mudança de comportamento. Tivemos aqui o mercado trabalhando em um cenário de venda, gerou um movimento muito forte de indução. O mercado trabalha aqui um último fluxo comprador. Existe uma mudança de comportamento aqui a partir dessas barras de baixa e nós temos o mercado recuando exatamente para o preço de abertura desse fluxo comprador, gerando aqui a possibilidade de pegar esse movimento de baixa. Depois nós tivemos até um toque novamente nessa faixa. Muita atenção, porque muitas vezes a gente fica esperando o mercado em uma zona extrema, né? Esperando ali o toque em um Fair Value Gap ou até mesmo num Order Block, só que muitas vezes ele não vai buscar. E agora você está entendendo o motivo de muitas vezes ficar na pedra ali sem conseguir executar o seu trade. Porque o mercado não te busca, porque ele encontra essa barreira antes e ele tende já a fazer o movimento a partir dali. E por fim, tem aqui também um movimento gerando uma inversão de fluxo depois de uma bela de uma indução aqui nesse fundo, gerando uma captura de liquidez. O mercado gera aqui um sweep, faz um movimento extremamente agressivo para cima, mudando aqui a característica do comportamento. Depois o toque é exatamente nessa faixa de preço para continuar esse movimento que foi gerado a partir desse fundo. Então, isso aqui é o CISD, isso é um conceito extremamente importante do ICT, que inclusive vai constar no meu e-book que eu vou lançar na Black Friday. Então, fica atento que as primeiras pessoas que conseguirem adquirir o meu e-book na Black Friday vai ter um preço exclusivo e vai ter muito conteúdo como esse lá dentro. Então, novidade em primeira mão que eu estou contando para vocês aqui, muita gente me pediu e o meu e-book vai sair. Então, materiais como esse você vai encontrar lá para você destrinchar e melhorar muito a qualidade das suas operações. Eu espero que vocês tenham curtido. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau.